Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfumes, né, e preparações farmacêuticas. Deixa eu abrir aqui a tela. Bom, quando a gente fala sobre perfumes, né, o que vem na cabeça, né, são aqueles perfumes mais caros, né, os perfumes importados. E esses perfumes, né, assim como aquela colônia, aquela seiva de alfazema, tudo isso está dentro de um conceito da cosmetologia que entendemos como perfumaria, certo? Alguns cremes também, né, que a gente viu lá na aula de dermatologia, eles também entram aqui. Mas essa aula de perfumaria, eu vou focar com vocês nas soluções hidroalcoólicas, certo? Nos famosos espíritos, né? O termo farmacotécnico, né, de uma solução, né, com um alto teor de álcool, é justamente o espírito. Então, um perfume, podemos dizer que ele é um espírito, certo? E o que é a perfumaria? É um setor da indústria que se dedica à produção, desenvolvimento e comercialização de perfumes, fragrâncias e produtos relacionados. Envolve a criação de composições aromáticas agradáveis para serem utilizadas em perfumes, colônias e loções, cremes, entre outros produtos cosméticos. Os perfumistas são profissionais especializados nessa área, responsáveis por misturar diferentes ingredientes para criar fragrâncias únicas e atraentes. Além disso, a perfumaria também está relacionada à pesquisa e tecnologia para a obtenção de extratos naturais e sintéticos que compõem as essências aromáticas. A história, né, dos perfumes remonta à antiguidade, onde civilizações como egípcios e mesopotâmicos já utilizavam os óleos essenciais. Na Grécia e Roma antiga surgiram métodos mais refinados de fabricação. Durante a Idade Média, os perfumes eram associados à higiene e proteção contra doenças. A Revolução Industrial impulsionou a produção em larga escala e no século XX houve avanços na síntese de fragrâncias, popularizando o uso de perfumes em todo o mundo. A classificação dos perfumes quanto à sua concentração. Como eu comentei com vocês, o perfume ele é uma solução hidroalcoólica, né? Normalmente. Então, os perfumes podem ser classificados em diferentes categorias, com base na concentração de óleos essenciais ou aromáticos presentes na formulação. As principais categorias de perfumes incluem o perfume, propriamente dito, né, ou também chamado de parfum, que é a concentração mais alta de óleos essenciais, geralmente variando de 15% a 30%. Isso resulta em uma fragrância mais intensa e duradoura, o que a gente diz que tem um poder de fixação maior, certo? Normalmente são os perfumes mais caros. A gente tem o Eau de Parfum, que é o EDP, com uma concentração de óleos essenciais de cerca de 10 a 20%. O Eau de Parfum oferece uma fragrância forte e de longa duração, mas é um pouco mais suave do que o próprio parfum. O Eau de Toilette, o EDT, contendo cerca de 5 a 15% de óleos essenciais, o EDT é mais leve e é frequentemente usado como fragrância diurna, né? Ou seja, em utilizações durante o dia. A fixação é menor em comparação com o parfum e o Eau de Parfum. O Eau de Cologne, que é o EDC, com uma concentração de óleos essenciais de aproximadamente 2 a 5%, os Eau de Cologne são fragrâncias mais leves e refrescantes, muitas vezes utilizadas para revigorar durante o dia. E a gente tem os body splashes, né? Que é justamente o splash propriamente dito, com uma concentração ainda mais baixa de óleo essencial, geralmente abaixo de 5%. Essas fragrâncias são suaves e frequentemente utilizadas como sprays corporais. E esses body splashes, normalmente, eles vêm em pequenos frascos, né? Chamados de frascos de bolso, que a gente guarda, né, no bolso e no decorrer do dia vai passando, né, no corpo, né, na roupa novamente. A concentração e a diluição, né, desses óleos essenciais nessa solução, né? Normalmente no perfume nós temos o álcool, né, que é um álcool específico chamado de álcool de cereais, né? E a gente tem o óleo essencial. A gente já vai comentar um pouquinho sobre o que é o óleo essencial em si, mas a gente tem esse óleo essencial que dá o odor característico e a gente tem, né,
álcool de cereal justamente para poder dissolver esse óleo essencial, certo? E em algumas formulações de perfumes a gente pode ter também a água purificada. E essas concentrações de diluições, elas obedecem àquela regra básica, né, de C1V1, C2V2, onde o C é a concentração inicial, né, o C1, o C2 é a concentração final, o V1 é o volume inicial e o V2 é o volume final. Lembrando que diluir é diminuir a concentração do soluto e concentrar é aumentar a concentração do soluto. Aqui eu trouxe imagens, né, de vidrarias, né, que a gente utiliza na produção de perfumes. A gente tem aqui a proveta e a gente tem o alcômetro, né? A gente coloca esse álcool numa proveta e colocamos esse alcômetro, que ele vai indicar justamente a concentração que aquele álcool está expressando, né? Normalmente a gente utiliza concentrações aí de 98%, tá? Só voltando aqui, a gente coloca o álcool dentro da proveta e a gente coloca esse alcômetro dentro da proveta. E aí ele fica flutuando, como está aqui nessa outra figura. Olha só. O alcômetro ele flutua no líquido dentro da proveta, certo? E essa escala é indicada por porcentagem. Então, álcool a 98%, álcool a 70%, a 30%. O guia das concentrações, né? Como eu comentei para vocês. A gente tem o parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne e o body splash. O body splash, ele tem uma concentração muito menor, de 1 a 3%, e o parfum de 20 a 40%. Lembrando que quanto maior a concentração, maior é a fixação, então a concentração é diretamente proporcional à fixação do perfume, né, em si, da perfumaria. E quanto menor a concentração, menor é a fixação daquela perfumaria, daquela formulação, ok? Mais de 8 horas de fixação do perfume, então os parfums, e menos de 2 horas de fixação do perfume no caso dos body splashes. E aí aqui nessa imagem eu mostro para vocês, né? Observem que no frasco a parte branca corresponde ao álcool de cereais e a parte colorida corresponde ao óleo essencial propriamente dito. Então percebam que o parfum ele é quase 50%, né? Quase metade do frasco, né? Digamos aqui a 100 ml. De óleo essencial. Então, quanto mais óleo essencial possui, aquela formulação mais cara geralmente ela é. A classificação quanto à família, né? As famílias olfativas são categorias que agrupam perfumes com características olfativas semelhantes, com base nos principais elementos aromáticos presentes na composição. As classificações das famílias olfativas podem variar ligeiramente, mas aqui estão algumas categorias mais comuns. A gente tem a floral, perfume que apresentam aromas florais, como rosas, jasmins, lírios e violetas. O cítrico, fragrâncias que incorporam notas cítricas, como limão, laranja, bergamota e grapefruit. Oriental, ambarado, perfumes que incluem notas quentes, sensuais e exóticas, muitas vezes com baunilha, especiarias, âmbar e resina. Amadeirado, fragrâncias que destacam notas de madeira, como sândalo, cedro, patchouli e vetiver. E aromáticos, perfumes que enfatizam notas herbáceas e frescas, frequentemente combinadas com elementos como lavanda, alecrim, manjericão, próprio hortelã, menta, tá bom? A Chipre, fragrâncias que possuem uma combinação de notas cítricas, musgos de carvalho e patchouli. Aquático ou oceânico, perfumes inspirados em aromas marinhos e frescos, muitas vezes associados às notas aquáticas e marinhas. Gourmand, fragrâncias que evocam aromas de alimentos doces, como baunilha, chocolate e café. Fougère, que são perfumes que apresentam notas de lavandas, cumarina e musgo de carvalho, criando uma fragrância fresca e masculina. E a família dos verdes, que são fragrâncias que destacam notas, né, verdes e herbáceas, muitas vezes associadas a folhas frescas e gramíneas. E aqui eu trouxe a pirâmide olfativa para vocês. Né? Todo perfume ele possui as notas de topo, as notas de coração e as notas de fundo. As notas de topo, geralmente, elas têm duração de 15 minutos. Após aquele perfume ser aplicado na pele, né, essas notas de topo, elas evaporam, elas são liberadas e
Sequentemente, a gente tem as notas de coração do perfume, que duram em média 2 horas. E depois a gente tem as notas de fundo, que são aquelas notas que perduram durante o dia. Então, normalmente, as notas de topo, a gente tem combinações de cítricos e ervas, como limão, mandarim, bergamota, anis estrelado, lavanda, cidra. As notas de coração, nós temos notas de coração de flores, gramíneas, frutas, especiarias. Então, temos aqui rosas, jasmim, grama, folhas, framboesa, pera, pêssego, canela, cravo, noz moscada. E as notas de fundo, nós temos as notas que resistem mais, né? São aquelas notas que normalmente elas são liberadas quando a gente tem um aquecimento do corpo, né? Então, são as notas amadeiradas de bálsamo, né? Cedro, patchouli, baunilha, fava de tonka, e o óleo essencial propriamente dito, né? Os óleos essenciais são substâncias voláteis e aromáticas extraídas de plantas, contendo os compostos químicos naturais responsáveis pelo aroma característico da planta. Esses óleos são frequentemente utilizados em perfumaria, aromaterapia, cosméticos e na indústria alimentícia, devido às suas propriedades sensoriais e, em alguns casos, alegando propriedades terapêuticas, né? A gente tem o emprego aí do óleo essencial na terapia complementar, né, alternativa da aromaterapia. A composição farmacognóstica de um óleo essencial pode variar amplamente com base na planta de origem. No entanto, os óleos essenciais geralmente consistem em uma mistura complexa de compostos, incluindo os terpenos, né, que incluem monoterpenos, sesquiterpenos, que são os principais constituintes das maioria dos óleos essenciais. Exemplos comuns como limoneno, pineno, miceno. Os álcools, que são álcools monoterpênicos, como o linanol e o geraniol, podem estar presentes em quantidades significativas. Os ésteres, que são compostos que contribuem para os aromas frutados e florais, como o acetato de linalina e o acetato de geralina. Acetonas, que incluem substâncias como a carvona e a mentona, que podem ter propriedades estimulantes ou calmantes, dependendo da concentração e da planta de origem. Os aldeídos, que são chamados de aldeídos aromáticos, né? Como o citral, podem contribuir para aromas cítricos. Os óxidos, como os compostos por cineol, né? Que é o eucaliptol, são óxidos que conferem propriedades refrescantes. E os hidrocarbonetos, que podem incluir alcanos e alcenos, como o careno e o pessimeno. E aí aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, né, dessas estruturas presentes nos óleos essenciais. Então ali a gente tem o limoneno, que ele possui isômeros tanto R quanto S. Então observem aqui que apenas uma das ligações da molécula que faz essa diferença. A gente tem aqui o citral. Aqui a gente tem a carvona, como eu comentei para vocês, o geraniol, né, advindo do gerânio. Observem aqui a presença do agrupamento hidroxila, o acetato de linalina. E aqui a gente tem o eucaliptol, olha só. As moléculas, a gente tem aqui um anel aromático, nem todos essas moléculas presentes nos óleos essenciais, elas possuem anel aromático, mas todas elas possuem atividade aromática. Quando a gente fala de atividade aromática aqui, é atividade de odor, tá? Não é atividade de um anel fechado aromático, quimicamente falando. E o pessimeno, olha só aqui. Para poder se obter esse óleo essencial, a gente pode obter de forma natural, extraindo esse óleo por alguns métodos que eu vou mostrar para vocês, ou a gente pode fazer uma síntese orgânica para poder obter essa molécula. Então, observem aqui que a gente tem essa síntese orgânica para poder produzir, por exemplo, o geraniol, né? Que é o óleo essencial extraído, é uma molécula presente no óleo essencial extraído justamente do gerânio, né? E ali a gente tem, né, a molécula por aquecimento, né, e a gente obtém alguns desses compostos intermediários por oxidação e isomerização. Depois a gente vai ter justamente essa ressonância produzindo vários compostos e, por final, a gente chega ali, ó, no citral, que é o geranial mais o neral, e aí a gente chega no geraniol.
Normalmente, as sínteses orgânicas, elas demandam uma estrutura maior. A farmácia de manipulação não faz síntese orgânica de óleo essencial, ou compra pronto, ou então faz o processo de extração mais simples. Mas na indústria, essa síntese, ela é bastante empregada. E a extração desses óleos essenciais pode se dar por, né? Você tem a amostra vegetal, que normalmente é uma droga vegetal ou a planta medicinal propriamente dita, né? A planta medicinal é a planta fresca e a droga vegetal é a planta seca. Podem estar pulverizados ou não, e tem que também saber qual é a parte da planta que você vai utilizar, né? Qual é o órgão da planta que você vai utilizar para poder fazer esse óleo essencial. E aí a gente tem aqui a destilação a vapor, né, que é o método mais comum, onde a gente tem o vapor de água passado através das plantas, né, liberando os óleos essenciais, e os vapores são condensados e separados, resultando no óleo essencial e na água aromática. Então, aqui, por fim, a gente vai ter a junção do óleo essencial e da água aromática, que depois a gente vai precisar fazer um processo de separação. E ali, a gente tem os balões volumétricos sendo aquecidos, passando pelo condensador e separando, né? E aí a gente obtém aqui no último balão volumétrico essa mistura da água aromática com óleo essencial, que posteriormente depois a gente precisa fazer uma separação. A extração por prensagem ou a frio, ela é usada principalmente para cítricos, como limões e laranjas, e a casca é espremida para extrair o óleo essencial. Então, aqui, por exemplo, em notas cítricas, né, em óleos essenciais cítricos, como, por exemplo, o do limão, né, que é o limoneno, a gente vai retirar o fruto, né, a gente retira a casca desse fruto e faz por um processo de prensagem a frio, é literalmente colocar esse limão e espremer para poder a gente conseguir obter essa mistura, né? Que nessa mistura depois a gente faz uma separação também para poder obter o óleo essencial puro. A gente tem a extração por solventes, que utiliza solventes químicos como o hexano. As plantas são mergulhadas no solvente, que dissolve os óleos essenciais, e o solvente é evaporado, deixando para trás o óleo essencial. Um grande adendo aqui nessa extração por solvente é que, uma vez utilizado esse método de extração, esse óleo essencial ele não pode ser ingerido, ele não pode ser consumido. Alguns óleos essenciais aí produzidos no mercado, eles podem ser consumidos, né? Mas aí, para poder fazer esse consumo desses óleos essenciais com alguma indicação terapêutica e com uma orientação de um profissional de saúde, você precisa certificar que aquele fornecedor não realizou a extração por solvente orgânico. Porque se ele realizou, você provavelmente vai ter uma intoxicação aí, né? E normalmente o solvente orgânico utilizado é o hexano, que é um solvente altamente tóxico, né? E aqui a gente tem uma imagem, olha só, a planta ela fica em contato direto com esse solvente e por refluxo, né, com o Soxhlet, a gente vai ter a obtenção desse óleo essencial. A gente tem a extração por CO2 supercrítico, utiliza dióxido de carbono em estado supercrítico, alta pressão e temperatura, eficiente para extrair óleos essenciais sem resíduos dissolventes, mantém a integridade dos compostos aromáticos. E a gente tem, né, a extração por enfleuragem, que é um método antigo usado para flores delicadas. Então, normalmente, óleos essenciais advindos de flores, né? As flores são colocadas em uma gordura neutra para absorver esses óleos essenciais, e a gordura, então, é dissolvida em álcool para extrair o óleo essencial. A gente também pode fazer o seguinte, pode colocar essas flores em cera de abelha, e aí depois dissolve essa cera de abelha e aí a gente consegue extrair esse óleo essencial. Olha só, a gente coloca aqui essas flores elas ficam por um determinado intervalo de tempo, alguns meses aí, para poder depois a gente conseguir fazer essa lavagem, né, com o solvente orgânico, para poder extrair esse óleo essencial, né? Solvente orgânico ou então o próprio álcool, tá? A gente pode usar também o álcool de cereal aqui já nesse caso. A extração também pode ser por maceração, semelhante à enfleuragem, mas utiliza óleo ou gordura para extrair os óleos essenciais e não o solvente orgânico ou o álcool. As plantas são deixadas em repouso no óleo até que esteja saturado com os aromas.
A gente também tem a destilação por arraste a vapor, que é similar à destilação a vapor, mas geralmente utiliza plantas mais sensíveis ao calor. O vapor d'água arrasta os óleos essenciais por um condensador. Quando a gente fala sobre embalagem de perfumes, também é uma coisa muito importante. Nem todo perfume ele pode ser acondicionado num frasco, claro, certo? Normalmente, os perfumes com alta concentração de óleo essencial, eles são armazenados em frascos mais escuros ou âmbar, propriamente dito, né? Isso se dá justamente porque muitos dos óleos essenciais, eles são sensíveis à luz e ao calor. Tanto que o óleo essencial puro, sem ser o perfume, né, o óleo essencial puro, bruto, ele precisa ser armazenado em frasco âmbar e sobre refrigeração, né? Então, esses perfumes, eles não podem ir para altas temperaturas, tá? O tipo de dispenser também é muito importante. Aqui nessa imagem eu trouxe esse dispenser, que ele é um pouco mais antigo, né? Que você aperta essa bolinha e aí você consegue ter esse jato, esse spray. Mas a gente tem vários tipos de dispenser. Normalmente, quando a concentração do óleo essencial é maior, a gente utiliza o spray. E quando a gente está falando de colônia, a gente nem utiliza spray, né? A gente só tem o frasco e pode despejar no corpo mesmo. Porque a concentração do óleo essencial é tão baixa que normalmente a gente não tem nenhum efeito alérgico. Porque também pode causar, né? Alta concentração do óleo essencial pode causar alergia. Tanto alergia de irritação das mucosas, principalmente da via respiratória, e tanto da pele. A validade dos perfumes, muita gente fala, né? Quanto mais velho é um perfume, melhor ele é. E de fato é. No Brasil, a gente tem uma regulamentação, né, da Anvisa que coloca validade nos perfumes. Mas, por exemplo, em vários países da Europa, os perfumes eles não têm validade. E, de fato, quanto mais velho vai ficando aquele perfume, mais intenso vai ficando aquele cheiro. Mas o problema é que a gente não sabe como aquele perfume está sendo acondicionado, né? Se ele não vai passar por avarias. Então, ele pode ser contaminado aí no decorrer desse processo de longos anos, e isso pode causar algum risco à saúde. Mas, de fato, quanto mais velho, melhor o perfume, né? Hoje, no Brasil, a gente precisa colocar o prazo de validade nos perfumes, mas saibam que em outros espaços geográficos, né, outros países, a gente não tem esse costume. Feromônios. Os feromônios, não existe hoje ainda, enquanto eu gravo esse vídeo, não existe um consenso científico, digamos assim, sobre os feromônios serem eficientes ou não. Mas vocês podem se deparar com algumas formulações, né, de perfumes utilizando feromônios, né, que são substâncias que têm por objetivo causar alguma excitação, digamos assim, nas pessoas próximas a quem usou o perfume, né? Então, feromônio masculino, feromônio feminino, né? O feromônio masculino para poder atrair o olhar de mulheres e tal. De fato, existem perfumes com feromônios dentro, né, das suas formulações, mas isso ainda é uma situação que no meio científico ainda está sendo muito discutido, não existem tantas evidências sobre, mas já é utilizado em larga escala em várias formulações. Então, vocês podem acabar encontrando isso aí. Com relação à quantidade de feromônios, são baixíssimas, 0,01 ml, né? Uma gota de feromônio para cada 10 ml de perfume, uma gota de feromônio para cada 100 ml. Então, vai depender do feromônio que você queira colocar nesse perfume. O gênero do perfume, né? Então, existe essa distinção entre perfume masculino, perfume feminino, perfume neutro. Isso, na verdade, é uma demanda do mercado, né? Essa classificação. Porque você pode fazer um perfume masculino com notas cítricas e notas florais, né? E ele ainda, para os olhos do mercado, ele vai continuar sendo um perfume masculino. Então, dizer que um perfume ele é masculino ou feminino a partir das notas que você coloca é algo que é um pouco retrógrado já hoje na cosmetologia, mas em alguns lugares vocês podem encontrar, alguns livros mais antigos, essa classificação do perfume quanto ao gênero, né? O gênero feminino, que utiliza normalmente essências de flores, né? Essências mais exóticas,
e os masculinos com essências mais amadeiradas, essências oceânicas, e a gente tem o neutro que utiliza essências cítricas e afins. E os alergênicos, que alguns perfumes, né, a depender da concentração do óleo essencial, eles podem causar alergia. Então, em algumas pessoas é indicado fazer um pré-teste, né, do perfume, passar na pele, ver se não tem nenhuma reação alérgica, porque, como eu comentei para vocês, alguns dos óleos essenciais, eles podem ser extraídos por solvente orgânico, esse solvente orgânico pode ser tóxico a nível de uso tópico, né, na pele. Alguns óleos essenciais possuem moléculas ativas, então essas moléculas podem reagir, né, com a pele daquele paciente, pode causar uma alergia, ou então esse paciente ele pode ter alguma alergia a uma tinta na própria embalagem do perfume. Enfim, são N fatores que podem causar alergia nesse consumidor. A composição da embalagem. Normalmente fazemos o acondicionamento de perfumes em embalagens de vidro, mas também podemos fazer esse acondicionamento em embalagens de plástico, principalmente quando a concentração do óleo essencial ela não é tão alta. Então a gente tem a garrafa, a embalagem PET, né? A garrafa PET não, mas a embalagem PET propriamente dita, que ela é mais ogroscópica, que tem uma menor barreira à umidade e maior barreira ao oxigênio. A gente tem também a embalagem do polipropileno e da polietilena, que são menos higroscópicos e tem uma maior barreira ao oxigênio. E a gente tem também a embalagem de vidro que ela não reage. Então, a alternativa do PET ou então da polietilena, elas são alternativas, né, que podem ser utilizadas, porém, a mais indicada ainda para o acondicionamento de perfume é justamente o vidro. Quando não é possível utilizar, né, por falta no mercado da embalagem de vidro, ou então porque vai agregar um preço maior àquele produto, né, porque a embalagem de vidro normalmente ela é mais cara, a gente acaba utilizando outras alternativas, né, como o plástico. Mas aí também precisa se fazer uma análise desses ativos, né, dessa molécula ativa presente no óleo essencial para poder saber se ela vai reagir ou não com algum componente daquele plástico, né, na composição do plástico. E agora a gente precisa falar sobre a estrutura dos óleos essenciais. Então, a gente tem aqui os mevalônicos ou terpênicos, né, do tipo C10, que são os terpenos simples, os sesquiterpenos, que são C15, os diterpenos, que são C20, e os triterpenos, que são C30, né? 30 carbonos, né? Esse C aqui é de carbono, né? E a gente tem a fenilalanina, que são fenilpropanoides. A ocorrência dos óleos essenciais pode ser tanto nas flores, nas sementes, nas raízes, na casca dos frutos, nos caules, né, nas frutas cítricas. O papel fisiológico desses óleos essenciais, eles atuam nos receptores olfativos, no sistema límbico, do sistema nervoso central, e eles têm uma atividade na memória emocional, eles podem atuar no humor e no estado emocional, e pode causar efeitos fisiológicos, né, um pouco maiores, como eu comentei para vocês, a nível tópico. Metabólicos, eles podem ser neurosupressores, têm atividade também fungicida, antissépticos e cicatrizantes. Propriedades físico-químicas, têm odor único, são voláteis, alto índice de refração, solubilidade limitada, em geral possuem densidade menor que a água, relativamente são fluidos e a coloração ela é variável. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de cromatografia de separação de óleos essenciais. Observem os picos aqui de separação. Então, nessa primeira imagem aqui, vocês observam a separação ali no pico 2 do limoneno e no pico 4 do linanol. Então, observem que essas separações elas são bem definidas. A depender do que você queira isolar nesse óleo essencial, você consegue hoje em dia com a tecnologia e recursos que temos. Conservação, como eu falei para vocês, o ideal é que seja em frasco âmbar desses óleos essenciais e em geladeira. E, quando não for possível,
armazenar em geladeira, ou então a própria localização geográfica já seja um ambiente mais frio, pode armazenar em uma caixa de madeira, ou então uma caixa revestida, né, mais escura. Bom, pessoal, foi isso no nosso encontro de hoje. Vejo vocês no nosso próximo encontro.